Olá, meu nome é Fábio Takeda, sou médico radiologista, especialista em neuroimagem pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e criador do Neuroimagem na Prática. Neste vídeo eu discuto sobre um artigo publicado na Radiographics sobre herniações cerebrais. E esse é um assunto bem interessante, porque acaba sendo praticamente uma revisão de parte da neuroanatomia. Eu espero que você goste. Eu achei legal esse artigo, né? Tipos de herniações cerebrais e seus achados de imagem, porque é basicamente uma aula de anatomia, né? Uma revisão de anatomia. Uhum. Então, para a gente entender as herniações cerebrais, a gente tem que basicamente estudar a anatomia do compartimento intracraniano, né? Então, vamos lá. Por que você indicou esse artigo? É, eu acho que, em primeiro lugar, por isso que tu falou, a questão da anatomia, ele traz uma revisão bem interessante, e segundo lugar, porque a gente entra de novo na questão da emergência, né? E eu acho que a herniação cerebral, se a gente não procurar ela ativamente, ela passa desapercebida, né? Então, eu acho que é importante a gente estudar para saber que ela existe e saber reconhecer, né? Para a gente ir se treinar para ir um pouco além do desvio da linha média, né? E Então, como você falou, né, e ele enfatiza aqui, primeira linha do artigo, a herniação cerebral é uma condição potencialmente fatal, né, que precisa ser diagnosticada o quanto antes, na tradução, uhum. assim, né, mais ou menos isso aí. E por que ocorrem as herniações cerebrais? Ele relembra a lei de Monroe-Killier aqui, né, em que a gente tem a soma da massa encefálica com o conteúdo sanguíneo e o líquor, e ele, segundo essa lei, a soma de tudo isso dentro da caixa craniana, ela é uma soma contínua, né, a vida inteira ela não deve mudar. Então, toda vez que a gente tiver qualquer condição, qualquer coisa expansiva dentro da cabeça, a gente vai empurrar alguma dessas três coisas, né? Então, seja o conteúdo sanguíneo, licórico e principalmente a massa encefálica. Então, por isso que a herniação ocorre, né? A gente não tem espaço dentro da cabeça para ter um conteúdo além daquilo que já é a anatomia normal. Hum, certo, tá. É, eu gosto de fazer uma analogia das herniações cerebrais. Bom, a calota craniana é uma estrutura rígida, né? Você não consegue Uhum, expandir além da calota craniana, a não ser que, com exceção da criancinha, né, em que as estruturas cranianas não estão fechadas ainda, então você pode expandir um pouco a circunferência encefálica, da calota craniana. Mas no paciente adulto, né, no paciente que já teve o fechamento das estruturas cranianas, é uma estrutura rígida, é uma caixa fechada ali e que não tem essa plasticidade que as crianças pequenininhas têm. uhum, Então é mais ou menos como se fosse num ônibus, né? No ônibus tem determinada quantidade de pessoas ali, às vezes já está meio apertadinho, e se começa a entrar mais gente dentro do ônibus, o que vai acontecer? A pessoa que está colada ali contra a parede do ônibus, contra a janela, não vai sair dali, né? Não vai se movimentar. Agora, as pessoas que estão um pouquinho mais soltas ali dentro do ônibus, em que existe a possibilidade de se movimentar, né, dar um pouco de espaço para quem está entrando no ônibus, elas vão ter que acabar se deslocando para o espaço onde é permitido, né, que elas se desloquem, né? uhum. Então, eu gosto de pensar nessa analogia, né? Tem um ônibus ali, tem as paredes, né, as janelas do ônibus são estruturas rígidas, não vão sair, não vão para lugar nenhum. E as pessoas ali dentro são como a massa encefálica, né? Conforme existe um aumento de pressão ou um aumento de quantidade de pessoas dentro do ônibus, as pessoas acabam tendo a necessidade de deslocar dentro do ônibus, né? E existem pontos de resistência, né? Existem pontos de resistência, por exemplo, tem um ponto ali da catraca, um ponto de estreitamento, né? A pessoa tem que passar pela catraca ali, ela não consegue simplesmente passar uma divisória que eventualmente possa ter dentro do ônibus, né? Então essa analogia a gente pode chamar de teoria de Fábio Takeda. Sim ou não? Teoria Pô, de, com tem, certeza. a, tem a teoria de Monroe, tem a teoria de Fábio Takeda, né? Boa. E, bom, então a gente pode ter
Então, sempre que tem um aumento, um efeito expansivo, né, em determinada região ali dentro do ônibus, você vai ter um deslocamento do resto das pessoas para um local onde tenha menor resistência. Mas aqui, falando sério, então, né, voltando à teoria aqui, então sempre existe um equilíbrio entre o cérebro, o líquor e o sangue dentro da cabeça, né? Se você aumenta algum desses componentes ou a pressão em algum desses componentes, você acaba tendo uma repercussão no restante, né? Então ele fala aqui, né, que quando você tem um aumento volumétrico em algum dos compartimentos dentro do crânio, você tem o deslocamento de estruturas para outros compartimentos, né? Isso aí que a gente chama de herniação cerebral. Eu peguei aqui um exame que está relativamente normal, tem provável cisto aracnoide aqui, mas de modo geral não tem tantas alterações assim, né, na anatomia, para a gente entender, principalmente para quem está começando, né, entender por que ocorrem as herniações intracranianas. Então a gente tem aqui a calota craniana rígida, né, as paredes do ônibus, além das paredes, as pessoas não vão conseguir sair, a não ser que começa a sair pela janela. E existem situações, né, dentro da neurologia, neurocirurgia, em que se formam janelas e as pessoas começam a sair pela janela do ônibus. Mas dentro do compartimento craniano existem também divisórias relativamente rígidas, né? Por exemplo, a gente tem a foice cerebral, né? A foice cerebral que fica aqui na fissura interhemisférica, que acaba ajudando a fazer uma separação entre um hemisfério cerebral e outro. A gente também tem essa grande membrana aqui, que a gente consegue enxergar melhor no plano sagital, no plano coronal, que é uma grande membrana chamada de tentório, né? E o tentório ele separa o nosso crânio em dois compartimentos. Um compartimento que está acima do tentório, que é um compartimento supratentorial, e o compartimento que está abaixo do tentório, que é o compartimento infratentorial, né? Então, e essas grandes divisórias, elas são compostas por dobras que ocorrem ali, né, na dura mater. Então são divisórias dessa membrana meningia, que são relativamente rígidas, né? Portanto, quando tiver uma herniação das estruturas encefálicas, elas vão correr nas margens, ao longo das margens dessas divisórias que existem dentro do compartimento intracraniano. E por esse motivo que a gente vai usar as nomenclaturas que a maioria das pessoas conhece, já escutaram falar, mas talvez não consigam entender muito bem no exame de imagem, né? Que é a herniação transtentorial, a herniação subfalcina, e que a gente vai discutir aqui ao longo do artigo. Então, só para voltar no roteiro aqui, para seguir o artigo, ele fala que as herniações cerebrais podem ser classificadas em duas grandes categorias, as herniações intracranianas e as extracranianas. Mas o grande enfoque do artigo é nas herniações intracranianas, né? Uhum. E as intracranianas, elas podem ser subdivididas, portanto, nos grandes clássicos aqui, que são as herniações subfalcina, transtentorial e tonsilar. E a gente vai avaliar daí detalhadamente cada uma dessas, né? Mas, de modo geral, o que ocorre são as herniações através dessas barreiras que existem no compartimento intracraniano que eu acabei de comentar, né? Na sequência, ele fala então que a herniação encefálica ela pode causar necrose por pressão, né, do parênquima encefálico comprimido, compressão de nervos cranianos e veias, e vasos, aliás, causando hemorragia ou isquemia. Pode obstruir a circulação licórica normal, produzindo, portanto, hidrocefalia. Então, levando em consideração tudo isso, cada tipo de herniação encefálica pode estar associada com uma síndrome neurológica específica. Então, a gente conhecer a clínica do paciente vai nos ajudar a fazer uma análise focada da imagem, procurando algo que justifique aquela clínica, né? E para entender, para compreender, né, essa clínica específica de cada tipo de herniação, a gente tem que saber o quê? Anatomia. Tem que saber detalhadamente as relações, assim, detalhadamente eu digo, principalmente as principais relações anatômicas que podem ter uma repercussão clínica, né?
A E neuroanatomia ela é fisiologia muito também, complexa, né? muito detalhada, mas existem algumas relações anatômicas que mais comumente têm repercussão clínica, alguns pares cranianos mais característicos que são acometidos, grandes clássicos, né? E complicações vasculares também. E eu acho que mostrando a anatomia aqui, a anatomia normal, inclusive a anatomia vascular, Uhum. não vou revisar toda a anatomia vascular, mas revisando parte da anatomia vascular, aqui a gente consegue entender o mecanismo, né, das principais complicações que ocorrem nas herniações intracranianas. Pode seguir aí. Seguindo aqui, então, ele fala que das modalidades de imagem, a gente tem principalmente a tomografia e a ressonância. E, de novo, em geral, num contexto de emergência, em geral, o primeiro exame que vai ser realizado é a tomografia, né? Que é o que a gente vai ter disponível, que é mais rápido e, enfim, é mais disponível mesmo. E ela, por si só, já nos ajuda a identificar essas condições. Os achados da ressonância, quando a ressonância for passível de realização, vão ser análogos àqueles que a gente vai ver na tomografia, né? Mas, claro, a gente vai ter uma melhor caracterização dos tecidos comprometidos, né? Principalmente quando a gente fala de fossa posterior, que a gente já... eu não sei se o pessoal aí sabe, mas a tomografia ela é bastante limitada para avaliação de patologias de fossa posterior, né? Então a ressonância ela é bastante superior nesse sentido. Uhum. Bom, depois ele fala aqui das sequências anatômicas de Calma aí, ressonância. deixa eu fazer só um parêntese aqui. Uhum. Então, assim, de modo geral, as pessoas, elas, conforme elas vão estudando neuroimagem, elas começam a ter uma percepção de que ressonância é sempre melhor que tomografia, né? E não necessariamente, né? Não é todas as situações clínicas. Cada ferramenta ela tem um conjunto de funções específicas, né? Então eu faço uma analogia, não sei se você assistiu o vídeo que eu coloquei lá, comparando a caixa de ferramentas e o martelo. Sim. Então, assim, a tomografia ela é uma ferramenta relativamente assim, mais simples, né, do ponto de vista tecnológico. Então, a gente poderia comparar com o martelo. E a ressonância magnética é uma caixa de ferramentas, né? Oferece muito mais recursos com os quais a gente consegue trabalhar. Em algumas situações da nossa rotina, a gente precisa só de um martelo, né? A gente quer pregar um prego, não precisa de uma caixa de ferramentas, eu uso só um martelo. E nas emergências que necessitam de uma intervenção cirúrgica, para a grande maioria dos casos, a tomografia resolve. Uhum. A ressonância magnética, com certeza, é superior em relação à tomografia para, por exemplo, esclarecer a natureza de uma lesão focal, intraparenquimatosa, e inúmeras outras situações. Mas, numa situação de emergência que necessita de uma intervenção cirúrgica, a tomografia ela já resolve. Então, assim, só para enfatizar esse ponto que, conforme as pessoas começam a aprender, elas podem ter essa ideia viciada, né, de que ressonância magnética é sempre superior à tomografia. Né? Uhum. E às vezes a gente só precisa de um prego. Do prego não, só precisa de um martelo. Do martelo. Bom, seguindo aqui, ele nos traz uma proposta de abordagem para o diagnóstico dessas síndromes de herniação, né, baseada em 6 grandes etapas. O primeiro deles... 6 etapas para avaliar as herniações cerebrais. Vamos lá. Isso aí, em que a primeira delas, então, seria a informação clínica, né, que nem a gente já falou, se a gente souber a síndrome clínica do paciente, a gente vai saber aonde procurar a alteração, saber os marcos anatômicos, né. Informações clínicas, daí ele não está escrevendo artigo para o radiologista, né, o radiologista não tem acesso a informações clínicas, né. Saber os marcos anatômicos, né, acho que isso aí é fundamental. A direção do efeito de massa, que nem a gente falou, para a gente ter uma herniação, a gente vai ter que ter alguma coisa a mais ocupando espaço dentro da nossa caixa craniana, então saber para que lado que essa coisa está empurrando as outras coisas, né? Ver para onde essas estruturas estão sendo empurradas, procurar por sinais indiretos, que muitas vezes a herniação por si só ela é um achado sutil, então a gente às vezes tem sinais indiretos que nos levam a esse diagnóstico. Aqui eu queria enfatizar, a gente ele volta a reforçar depois, né, alguns sinais indiretos mais importantes, mas eu acho que os sinais indiretos são importantes principalmente para quem está começando, porque a alteração direta, principalmente na região ali da herniação uncal, ali, eu percebo que quem está começando a aprender a interpretar exames de neuroimagem tem dificuldade com a anatomia axial, em observar quando tem herniação uncal ou não. Então, os sinais indiretos podem ajudar no começo.
Pelo menos é o que eu sinto, assim, né? E por fim, que é o sexto step, né, e não por ser o último, e não é porque ele é o último, ele é o menos importante, muito pelo contrário, talvez seja um dos mais importantes, é a gente procurar pelas complicações relacionadas à herniação, né? Então, como a gente já falou, ela pode comprimir aí vasos, nervos e o sistema ventricular e levar a hemorragia, isquemia e hidrocefalia secundária a essa herniação, né? Essa sexta etapa, ela acaba sendo uma consequência da compreensão das demais etapas, né? Das Conhecimento demais anatômico, etapas. conhecimento de direção de efeitos de massa, você consegue compreender essas complicações. Isso aí. Bom, passado esse ponto, então ele começa a esmiuçar ponto a ponto, né? Começando ali pela anatomia, né? Falando dos pontos mais relevantes ali. Essa é a parte mais importante, na minha opinião, desse artigo. A gente entendendo as relações anatômicas mais relevantes, a gente consegue entender todo o resto. Isso aí. Do artigo, né? Pode então, ele começa enfatizando como é que a nossa cabeça, o nosso crânio, ele é uma caixinha quase fechada, né? Por uma estrutura óssea rígida, e ela é subdividida, né? Dentro dela a gente tem algumas divisões, que é isso que o Dr. Takeda já nos iniciou, já nos apresentou um pouquinho ali, que a primeira delas, muito importante, é a foice cerebral, que é essa reflexão da dura mater que fica na linha interhemisférica, né? Não sei se tu quer mostrar ali. Deixa eu mostrar mais uma vez. Então aqui a gente está no plano coronal, deixa eu tirar aqui essa linha que vai atrapalhando um pouco. Vou tirar daqui. Então é essa membrana aqui, ó. Então é essa membrana aqui que a gente consegue... A foice cerebral é muito mais fácil de identificar, para quem está começando, muito mais fácil de identificar do que o tentório, né? O tentório você tem que ter um pouco de uma noção já de que ele existe ali para você conseguir raciocinar. Então aqui a gente estava tendo uma visão frontal, a gente vê essa grande membrana aqui, que ela corre principalmente nessa região mais, como vocês podem reparar aqui, na região mais cranial, né? Ele corre na linha média e na região mais cranial. Então ele deixa esse espaço aberto aqui, ó. Aí daqui para baixo a gente não tem foice, né? Então é por esse espaço aqui que a massa encefálica consegue ir da direita para a esquerda, por exemplo, ou da esquerda para a direita. Isso aí. E não sei se tu quer aproveitar a imagem e mostrar ali o giro do cíngulo e o corpo caloso. O corpo caloso fica logo abaixo, né? O giro do cíngulo fica imediatamente acima do corpo caloso. Essa anatomia aqui é mais fácil de a gente identificar aqui no plano sagital, né? É mais intuitivo, porque lembra mais a anatomia que a gente vê no livro de anatomia. Então aqui tem o corpo caloso, né? Sempre que a gente coloca a imagem do sagital aqui, o corpo caloso todo mundo sabe identificar, né? O resto já fica um pouco mais difícil, mas o corpo caloso é mais fácil de identificar. Então tá aqui o corpo caloso, que é um conjunto de fibras comissurais, né? Ou seja, que comunicam um hemisfério cerebral com o outro. A maior comissura, né? Por sinal, que existe no nosso encéfalo. E acima desse corpo caloso tem esse grande giro alongado aqui, que ele é bem comprido, né, no sentido antero-posterior ou posterior-anterior, e ele abraça aqui o corpo caloso, né, esse grande giro alongado aqui. E vou colocar a linha de referência aqui, ó. Esse aqui a gente está vendo no plano sagital, a gente vai ver exatamente esse ponto aqui no plano coronal, né. Opa, ele saiu do lugar aqui, por isso que não deu certo. Então tá aqui, ó. A gente vê aqui o corpo caloso, né, um conjunto de fibras de substância branca, comunicando o hemisfério cerebral com o outro, e logo acima tem o giro do cíngulo. Né? E dá para entender, portanto, por que o giro do cíngulo é mais suscetível a essa herniação subfalcina, né, abaixo da foice cerebral. E lembrando que a artéria pericalosa, ela passa junto desse sulco Pericalosal. Pericalosal, isso aí. Olha só que legal aqui, né? Então, aqui a gente tem a artéria cerebral anterior, então a artéria pericalosa, ela corre no sulco pericalosal, e é a região terminal aqui, né? A região mais distal da artéria cerebral anterior. Eu vou dar uma espessada aqui,
Então, momento merchan do vídeo do YouTube. Todas essas ferramentas, né, essa manipulação do Pax aqui, a gente aprende a utilizar na área de treinamento online, né? Que são as mesmas ferramentas. Essa ferramenta aqui que a gente está usando é exatamente as ferramentas que o radiologista usa. Pensando no corte, consegue ter uma noção mais, vamos dizer assim, tridimensional, né, do sistema vascular. E a gente vê que essa artéria aqui pericalosal, ela corre exatamente nesse sulco. Quando a gente olha aqui no plano coronal, fica muito fácil daí de entender por que uma herniação subfalcina, né? Imagina então o giro do cíngulo aqui herniando para o outro lado, né? Olha como está próximo da artéria pericalosal. Então é muito fácil que essa parte do encéfalo herniando por baixo do tentório, não, por baixo da foice cerebral, ela pode comprimir a artéria cerebral anterior, podendo resultar numa complicação vascular por efeito compressivo, né? Uma isquemia por efeito compressivo. Uhum. Isso aí. Bom, eu acho que os principais marcos relacionados à foice são esses, né? E aí depois a gente parte então para o tentório do cerebelo, que é quem vai dividir o telencéfalo do cerebelo, né? Dividir em fossa supra e infratentorial. Isso aí. Aqui no plano coronal fica legal a gente ver que parece uma tenda, né? Então tem uma parte que ele se junta ali a foice cerebral, né? Daí ele desce assim como se fosse uma tenda, né? Separando aqui no plano coronal a gente consegue observar o compartimento supratentorial acima do tentório e o compartimento infratentorial. E mais ventralmente ele tem uma abertura, né? Fala mais sobre essa abertura que existe no tentório. Sim, bom, então ela é uma abertura em forma de U, o nome dela é incisura tentorial, né, e ela vai permitir a passagem principalmente do tronco encefálico, né, dessa transição do telencéfalo para o tronco encefálico. Então o mesencéfalo está próximo ali a essa incisura, e ela é mais um desses pontos anatômicos, mais um dessas divisórias que a gente tem dentro do cérebro, que é por onde vão acontecer as herniações transtentoriais, então que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, no plano sagital, no plano coronal parece que fica mais fácil de entender, né? A gente tem aqui o cerebelo, então logo acima está o tentório, essa membrana. A gente vê que mais anteriormente que ela tem uma abertura, né? Tem essa passagem do compartimento supra para o infratentorial. No plano coronal a gente consegue observar isso também, né? Aqui, ó, tentório, né? E tem essa margem livre aqui por onde vão herniar as estruturas ou do compartimento supratentorial para o infratentorial, chamada de herniação transtentorial descendente, ou as estruturas do compartimento infratentorial para cima, né? Herniação transtentorial ascendente. No plano axial, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né? No começo eles estão olhando ali uma lesão mais posterior, elas confundem um pouco, né? Lesão cerebelar com lesão occipital, onde está o cerebelo, onde está o lobo occipital. O lobo occipital. E pode ser um pouco difícil mesmo, né? Uma referência que pode ser utilizada é observar o padrão das folias cerebelares, né? Então, as folias cerebelares têm um padrão, uma orientação muito característica, né? Eles têm um sentido mais lateral aqui, né? E são mais fininhas, né, do que os giros corticais aqui do lobo occipital. Portanto, observando esse aspecto que parece parece uma seringueira, né? Eu tô olhando esse aqui agora. Uma samambaia. Uma planta, assim, né? Cheia de folhinhas. Daí talvez que venha, né, folia cerebelar. Então quando você observa esse padrão das folias cerebelares, você sabe que está no cerebelo, né? E onde existe a transição entre esse padrão de folias cerebelares com um parênquima encefálico já mais parecido, né, com o compartimento supratentorial, é o limite onde existe o tentório. Depois que você acostuma a olhar na prática já vários exames, você meio que é mais fácil de identificar, né? Você não fica com esse sofrimento. Mas no começo talvez valha a pena você prestar atenção nisso aqui, ó, esse padrão aqui, ó, das folias cerebelares com sentido mais lateral, talvez em U aqui, ou parecido com uma seringueira, né?
Eu acho que, de repente, aproveitando o ensejo, daria para você mostrar aí o uncus, né? Sim, uncus. Giro parahipocampal, que são estruturas que depois a gente vai ver que podem sofrer herniação transtentorial. Tá nessa parte aí, Aqui, ainda falando do tentório de cerebelo, ele fala que o uncus e o hipocampo estão localizados imediatamente superiores às margens mediais da incisura, né, do tentório. Tá. Então, ó, como eu disse para vocês aqui, então, tem... No momento estou falando para vocês só, né? Mas depois, quando o pessoal for assistir o vídeo, para vocês... Isso aí. Aqui a gente tem essa mudança de... Ficou meio branco aqui. Essa mudança de padrão, né, entre a folia cerebelar e o lobo occipital, aqui, giro occipitotemporal medial aqui, no caso, né? Então a gente vê que mais ou menos nessa região aqui está o limite do tentório. Aqui mais anteriormente a gente vê que existe essa divisão e que tem íntima relação com o uncus, né? O que é o uncus? O uncus ele fica na região mais anterior ali do giro parahipocampal, né? Então, quando a gente vê esse ganchinho aqui, ó, do corno temporal, do ventrículo lateral, a gente está na região do hipocampo. Medial e inferiormente ao hipocampo, depois que a gente aprende a anatomia no plano coronal, fica mais fácil de raciocinar, né? Mas mais medial aqui, então mais para dentro do hipocampo e mais inferiormente, a gente tem um giro que é contínuo ali. É um pouco mais difícil de ver no plano axial, né? Fica o giro parahipocampal. E na terminação aqui do giro parahipocampal, a gente tem essa região aqui, ó, na porção mesial lobo temporal, que corresponde ao uncus, né? Olhando aqui na imagem com contraste, fica interessante a gente observar como existe uma relação anatômica muito próxima, né, do uncus. Então, portanto, essa porção mais anterior aqui da porção mesial do lobo temporal. Existe uma relação muito próxima da região anterior do uncus com a artéria, segmento M1 da artéria cerebral média, né? E o uncus também tem uma íntima relação aqui com a artéria cerebral posterior, né? Olha só como é próximo aqui o uncus da artéria cerebral posterior. Portanto, não sei se eu estou me adiantando aqui já, mas é muito fácil de entender por que quando o uncus ele hernia medialmente, ele pode causar uma compressão, né, da artéria cerebral posterior e uma complicação vascular decorrente do efeito compressivo, né? Pode causar uma isquemia por compressão da artéria cerebral posterior. E pode ter uma hemenopsia homônima, por comprometimento do córtex visual ipsilateral ao efeito expansivo, né? Uhum. Depois ele fala das cisternas da base, que são espaços repletos de líquor, né, localizadas no espaço subaracnoide e que contém as porções proximais de algum dos nervos cranianos e algumas das artérias cerebrais da base, né, e estão em íntimo contato com várias estruturas intracranianas. E também que as cisternas da base elas acabam se envolvendo em praticamente todos os tipos de herniação encefálica, então fazendo delas um grande marco anatômico aí para a gente se orientar. Olha só, no começo o pessoal tem dificuldade, ficam perguntando, tem herniação cal? Não tem, né? E uma dica de um sinal indireto, né, de herniação cal, principalmente, é você enxergar o mesencéfalo, né? O mesencéfalo, essa parte do tronco cefálico, tem uma morfologia em V, ele parece um V, né? Você tem aqui o teto mesencefálico, tegmento mesencefálico, os pedúnculos cerebrais, e os pedúnculos cerebrais fazem essas perninhas aqui para ficar parecendo um V. E a gente consegue enxergar esse V quando as cisternas estão livres, né? A gente enxerga o mesencéfalo no plano axial porque existe líquor delimitando esse V, né? Que corresponde ao líquor nas cisternas, né? Então, se você apaga esse espaço licórico devido a uma herniação, você não consegue mais enxergar o mesencéfalo. Portanto, o fato de você estar conseguindo enxergar o mesencéfalo já é um indicativo de que você não tem uma herniação, né? Então, esse aqui está tendo dificuldade para avaliar se tem herniação ou não, principalmente ali transtentorial, né? Procure o mesencéfalo. Se não estiver enxergando esse V, se não estiver enxergando o mesencéfalo de forma apropriada, bom,
sinal de que alguma coisa errada está acontecendo, e daí a gente vai olhar com mais calma. Uhum. Aí depois ele passa para as artérias, então, que você já falou alguma coisa, a artéria cerebral posterior, que ela fica na cisterna perimesencefálica, adjacente ali à borda medial da incisura tentorial, né, e por isso que muitas vezes a gente tem isquemia no território da cerebral posterior em caso de herniação, as artérias coroideias anteriores também, ficam próximas ali, e a veia basal de Rosenthal. Veia basal de Rosenthal que passa aqui perto do mesencéfalo, né? Então, ela se junta aqui com as veias cerebrais internas, na veia de Galeno, né? Galeno. De Galeno, e depois no seio reto, assim como o seio sagital inferior. E daí o seio reto vai lá para a confluência dos seios. Quem não assistiu, eu coloquei um pequeno resumo da anatomia venosa no último vídeo sobre trombose venosa intracraniana. Então quem não assistiu, vai lá e assiste que tá legal. Aí depois ele já cita ali um dos pares cranianos bastante importantes em casos de herniação encefálica, que é o nervo oculomotor, que ele vai deixar o tronco encefálico mais ou menos ali na transição mesencéfalo com a ponte, mas ele ainda tem um núcleo mesencefálico, né? E ele sai bem na porção anterior e medial do mesencéfalo. Mesencéfalo. Isso. Onde que sai no mesencéfalo? Ele sai bem junto da cisterna interpeduncular ali, bem no Vzinho, bem no fundinho do V que ele sai. Fica bem aqui, né? Isso, na bem no meio. magnética, com sequências específicas, eles conseguem enxergar bem. Ela sai bem nessa região aqui, assim, ó, de um lado e de outro. Opa! Tá meio sensível aqui. Então, nessa região dá para entender, né? Que daí, dependendo do grau de herniação aqui do uncus, né? Da porção mesial lobo-temporal, giro parahipocampal, pode ter um efeito compressivo aqui do nervo oculomotor que tá passando nessa região aqui. Isso aí. Bom, e por fim ele cita o sistema ventricular, né? Enfim, que é quem produz, enfim, e faz toda a circulação licórica através do sistema nervoso central, em que a gente tem 2 ventrículos laterais, lá no sistema supratentorial, que são divididos pelo septo pelúcido, que é uma estrutura anatômica, é um marco anatômico bastante importante, em se tratando de herniações também, né? E esses ventrículos laterais vão se comunicar com o terceiro ventrículo através dos forames de Monro, que a gente tem um de cada lado, também são bastante importantes, depois a gente vai ver por quê. E o terceiro ventrículo vai se comunicar com o quarto através do aqueduto cerebral, e que vai se comunicar então com o restante do espaço subaracnoideu através dos forames de Luschka, que são aberturas laterais, Luschka L de lateral, boa. E imagem D, que é um forame da linha média, M de média. Então, uma dica bem... Então, o Luschka L de lateral, imagem D, M de mediano, né? Mediano, isso aí. Então, assim, uma rápida revisão. Aqui a gente tem os ventrículos laterais que se comunicam com o terceiro ventrículo, que é uma estrutura bem fina, normalmente aqui na linha média. E o terceiro ventrículo, que ainda faz parte do compartimento supratentorial. Deixa eu colocar aqui uma imagem no plano sagital para entender, né? Então, o terceiro ventrículo aqui no compartimento supratentorial ainda, ele vai se comunicar por esse aqueduto, né? Essa tripinha aqui de sistema ventricular, que é o aqueduto cerebral, com o quarto ventrículo, que é o sistema ventricular infratentorial. Então, pontos críticos, né? Olha só como os forames de Monro, né, ou forames interventriculares, eles são muito finos, né? Aqui na tomografia a gente não está nem enxergando direito, né? Aqui, ó, os forames aqui, ó. Tem um fiapinho aqui do sistema ventricular. Então, esse aqui é um ponto crítico. Qualquer efeito expansivo que empurre, mesmo que seja de forma mais discreta nessa região, pode causar um aprisionamento de todo o ventrículo lateral envolvido nesse efeito compressivo. E igualmente ocorre aqui no aqueduto cerebral, né? Qualquer patologia, por menor que seja, às vezes um tumorzinho, um glioma benigno super pequenininho ali, ele empurra um pouquinho o aqueduto cerebral,
acumula todo o líquor aqui no compartimento supratentorial, né? E aqui no caso das herniações, né, um efeito compressivo por herniação cerebral também pode empurrar isso aqui e interromper a comunicação, né, de tudo que está acima do tentório ali para o sistema ventricular infratentorial. Vamos lá. Isso aí. Bom, e aí depois, então, ele especifica os tipos de hérnia intracraniana, então, que a gente tem. E ele inicia pelo tipo de herniação mais comum, que é a subfalcina. É o famoso desvio da linha média, né? Que é o famoso desvio de linha média, exatamente. E geralmente, então, ele vai ser causado por alguma lesão expansiva que a gente tenha nos lobos frontal, parietal ou temporal, e que vai criar um efeito de massa aí com uma direção medial, ou seja, ele vai empurrar as coisas para a linha média, digamos assim, medialmente, né? E aí ele vai acabar empurrando o giro do cíngulo, que nem a gente já viu na anatomia, por baixo da foice cerebral, e isso aí é o que a gente vai chamar de herniação. Então ele segue aqui falando que o aspecto anterior da foice, apesar de ser rígido, ele acaba sendo também deslocado como um efeito secundário do efeito de massa, tá? Já o aspecto posterior da foice, ele é um pouco mais largo e ele é ainda mais rígido, tá? Então ele resiste um pouco a esse deslocamento. Então isso é o que explica o porquê que as herniações subfalcinas, elas são mais comuns no aspecto anterior da foice cerebral do que no aspecto posterior, tá? O septo pelúcido, então, ele vai desviar geralmente no nível do forame de Monro, porque acaba sendo eles estão numa posição mais anterior, né? E aí a gente pode usar ele para quantificar o desvio da linha média. Quando a gente fala, tem pelo menos 1 centímetro de desvio de linha média. Então, é a partir do septo pelúcido que a gente vai fazer essa mensuração. É importante ter um parâmetro, né, de onde medir o desvio da linha média. Porque se eu meço aqui exatamente no nível de forame de morro, daí você vai lá e mede lá para cima o desvio da linha média. Daí vai o outro mede, aqui eu acho que onde tem mais desvio, então eu vou medir aqui. Começa a perder um pouco o parâmetro, né? Então, no controle evolutivo do paciente, começa a ficar meio maluco, né? O laudo, né? Tá aumentando o desvio da linha média, tá diminuindo, não tá? Por isso que é importante ter um parâmetro. Então, como que a gente vai fazer na prática, né? A gente vai traçar uma linha, pode ser uma linha reta aqui, né? Passando exatamente na linha média. No nível aqui, né, do forame interventricular, e daí a gente vai medir essa distância entre o septo pelúcido e essa linha aqui passando no meio, certo? E é essa distância que a gente vai mensurar e quantificar, dando esse número aqui, né, que ele chama atenção para alguns valores de referência, né? Isso, ele fala que quando a gente tem um desvio menor que 5 milímetros em geral, isso indica um prognóstico bom para esse paciente, enquanto que desvios de mais de 1,5 centímetros ou mais do que 15 milímetros estão relacionados a um prognóstico ruim, né? 5 milímetros é nada, né? É muito pouquinho. 5 milímetros, ó. 5 milímetros é nada. Agora 1,5 já... 1,5 já é um desvio bom, né? Bom, aí ele segue aqui falando então que naquelas herniações então mais severas, né, o porquê que esse prognóstico ele é ruim, o tecido que está deslocado ele é comprimido, né, então a gente comprime corpo caloso, o giro do cíngulo contralateral também acaba sendo comprimido, assim como o ventrículo ipsilateral a essa lesão expansiva, né, a gente tem um efeito de massa, ele é comprimido, e ambos os forames de Monro, causando então uma dilatação do ventrículo contralateral. Por quê? Porque o sistema ventricular contralateral, ele ainda não está comprimido, quem está comprimido é o homolateral, mas os dois forames de Monro estão comprimidos, então aquele ventrículo contralateral segue produzindo líquor e acumulando dentro dele, então ele acaba dilatando. Então vamos dar um exemplo, vamos imaginar um exemplo aqui, né? Muito comum na prática. Então, vamos supor que tem um hematoma aqui, um hematoma extraxial, um paciente com trauma, né? Entrou mais gente no ônibus, né? Começou a empurrar o pessoal que estava dentro do ônibus, então esse hemisfério cerebral começa a ser empurrado para o meio aqui.
Esse efeito expansivo, compressivo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um colapso, né, do ventrículo lateral adjacente ali ao hematoma. Então, geralmente, esse ventrículo aqui, o ventrículo lateral esquerdo, no caso, ele vai ficar colapsado, vai ficar fininho. Às vezes você nem enxerga ele direito, né? Além do ventrículo lateral, é comum ver também o terceiro ventrículo colapsado, né? Ele fica bem fininho. Mas, como vocês podem reparar aqui, é muito fácil de comprimir e obliterar os forames interventriculares, né? Também chamados de forames de Monro. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem um colapso, um afilamento do ventrículo lateral do lado da lesão, né? E do terceiro ventrículo, você tem um fechamento aqui do forame de Monro contra a lateral, mas como você não tem um efeito compressivo direto sobre o ventrículo, aqui está colapsado porque tem um efeito compressivo praticamente direto sobre o ventrículo lateral. No outro lado, você vai ter só um fechamento daquilo que permite a drenagem do ventrículo lateral. Então ocorre o que a gente chama de aprisionamento, né? Você aprisiona, aí todo esse líquido que está aqui no ventrículo lateral direito, ele não vai conseguir drenar para o terceiro ventrículo, causando uma dilatação ventricular oposta ao efeito de massa. Né? Isso aí. Uhum. E ele fala ali que a gente também pode ter uma necrose focal do giro do símbolo, porque a gente acaba comprimindo ele diretamente contra a foice cerebral, que é uma estrutura rígida, né? E que quando a gente tem um comprometimento do giro do símbolo, então a gente pode ter uma clínica de hipobulia, que seria a ausência de fome, enfim, apatia e indiferença. Né? São sintomas de sistema límbico, né? De sistema límbico. Só lembrando aqui, então, que quando a gente vê essa visão anatômica da superfície medial dos hemisférios cerebrais, parece tudo uma coisa só, né? O lobo frontal está para frente, o lobo parietal para trás. Mas tem que lembrar que o giro do símbolo, estruturalmente, né, ele tem umas camadas corticais diferentes, né, do neocórtex. Então, fisiologicamente, o giro do símbolo ele funciona de forma separada do restante do neocórtex, né? E faz parte do que a gente chama de sistema límbico. Por isso que tem uma manifestação clínica mais característica, mais específica quando existe um comprometimento dele, que ele está exemplificando aqui como hipobulia, apatia e indiferença. Eu não sabia que era especificamente isso, mas foi interessante guardar esse quadro clínico característico aqui, né? Uhum. Então ele segue falando que a herniação subfalcina ela é melhor demonstrada nos planos coronais, né? Ele cita aqui a ressonância, mas eu acredito que na tomografia também seja, né, Takeda? Dá pra ver. Sim. Mais fácil de... bom, outra... porque não é tão comum a gente ver reconstruir e de rotina avaliar no plano coronal, né? Mas dá pra... Na emergência, é verdade. Um pouco mais paciente, um pouco menos de pressa, dá pra avaliar bem no coronal. Dá pra avaliar. Então, outra complicação em potencial é a compressão da artéria cerebral anterior, que a gente já viu essa anatomia aí, né? Em que a gente vai ter um consequente infarto no território dela, né? E a manifestação clínica mais comum quando a gente tem um infarto nesse território é a fraqueza da perna contralateral. Isso é explicado de novo pela anatomia, porque ela vai pegar o aspecto medial ali do giro pré-central, né, que é o nosso córtex motor. Se a gente for lembrar do homúnculo de Penfield, né, a perninha que ela fica justamente nesse aspecto medial aí. O homenzinho fica deitado aqui, né, e com a perna escorrendo aqui pela superfície medial, que corresponde à região do lóbulo paracentral, né. Isso aí. A gente tem aqui a pars marginalis do sulco do cíngulo, delimitando para frente aqui fica a região do lóbulo paracentral, com áreas motora e sensitiva dos membros inferiores. E essa foi a primeira parte da discussão do artigo, né? O conteúdo tem um conteúdo muito extenso, muito denso, então para a gente poder deixar de uma forma mais didática, eu dividi em duas partes. Tá? Não perca o segundo vídeo e se você gostou, deixa aqui o seu like e não se esqueça de fazer a inscrição no canal. Valeu!